tudo bem com vocês? Mais uma aula de revisão para o vestibular da UEMA, Paz UEMA. Mas também você tem aulas para o Enem. Se você que está chegando agora e quer saber o que é isso, que canal é esse? Este é o canal da plataforma Gonçalves Dias, a melhor plataforma de educação do Brasil, trazendo para vocês um cursinho preparatório para os vestibulares aqui do Maranhão, Paz UEMA, e também o Exame Nacional do Ensino Médio. Então você que se prepara de outros cantos do país, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a professora Cacau Sotero, esse é o nosso intérprete de Libras, né? E nós estamos aqui para trazer para vocês questões de vestibulares, tirando dúvidas, explicando e, claro, com o objetivo de colocar você dentro da universidade. Este projeto é do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado da Educação, aqui na plataforma Gonçalves Dias, tá bom? Inscreva-se no canal, compartilhe este endereço para outros estudantes e venha gabaritar conosco, tá certo? Lembrando que todas essas questões trabalhadas estão aí disponíveis nesse link que você vai poder clicar e baixar a sua apostila, tá certo? Se tiver alguma intercorrência, fala pra gente que a gente está aqui para resolver, tá bom? Vamos para uma questão aqui da UEMA, onde nós temos um texto. Cacau, tem muito texto nas questões da UEMA? Sim, principalmente por conta das obras obrigatórias, das obras literárias que são exigidas. Então, as questões sempre têm esse quê aí de um texto retirado de uma obra ou não, tá certo? Essa questão aqui é vamos dizer assim, da versão, né, de 2017, né, da prova de 2017. Não tem aqui, não é especificamente de uma obra, mas a gente tem muita coisa para falar de obra literária. O texto diz assim, ó: passei o pente no cabelo, abotoei o colete, enfiei o anel no dedo e me olhei no espelho. A imagem, persona, correspondia exatamente ao juízo que eu e os outros faziam de mim. Fechei a mala, tomei o trem. Na recepção do hotel, apresentei meus documentos, preenchi a ficha, gratifiquei o moço que me conduzia ao apartamento, descerrei as cortinas para a bela vista e liguei o rádio. Esse texto é da Lígia Fagundes Teles. Aí diz assim, aqui é a questão. O estilo demarcado pela escritora no trecho em análise caracteriza-se pelo ou pela. Eu vou voltar para você entender o que a questão pede. Observe que nós temos aqui uma sequência de atividades realizadas pelo eu lírico, vamos dizer assim, eu lírico, não é poema, Cacau, tá? Não é eu lírico, mas pelo sujeito, né? Passei, quem? Eu, abotoei, eu abotoei, eu fiz muita coisa. Então, existe uma sequência aqui de atividades realizadas, dando a entender que alguém saiu de casa, se dirigiu à estação, né? Que tomou o trem, estação de trem, chegou ao seu destino, foi para o hotel, ok? Aí diz assim, estilo demarcado. É caracterizado por quê? Letra A, predominância de orações coordenadas. Letra B, inserção do narrador na fala das personagens. Vamos começar falando logo de cada uma delas. Predominância de orações coordenadas. As orações coordenadas são aquelas independentes que se relacionam num texto e são ligadas por conjunções coordenativas. E aí, no caso, essas relações entre as orações podem ser de adição, no caso das conjunções aditivas, de adversidade, no caso das conjunções adversativas, de alternância, no caso das orações alternativas, de conclusão, pelas conjunções conclusivas e explicação pelas conjunções explicativas. Mas as orações coordenadas, elas são independentes. Por quê? Porque eu não vou depender, obviamente, de uma oração anterior, como é o caso da subordinada, para que haja entendimento da frase, certo? Então, predominância de orações coordenadas. Letra B, inserção do narrador na fala das personagens. Opa, eu vou voltar mais uma vez, não tem aqui
aspas, não tem aqui travessão, que é o que caracteriza a fala. Então, aqui não pode ser a letra B, porque não tem nada aqui fazendo referência a personagens. Letra C, isolamento sintático por parêntese do vocativo. Eu nem preciso voltar para você ver que não há isso. Letra D, interlocução devido ao uso de verbos de elocução, aqueles verbos ali de chamamento, ou sequência narrativa marcada por orações reduzidas. Vou voltar mais uma vez e com certeza você sabe que nas orações reduzidas a gente vai ter os verbos no infinitivo, não é o caso. Então, ó, passei o pente no cabelo. Sujeito eu, aqui eu tenho um predicado, passei o pente no cabelo, uma oração independente. Abotoei o colete, sujeito oculto, né? Eu fiz o quê? Abotoei o quê? O colete. Então, eu tenho o verbo e o complemento verbal. Isso acontece em todas as orações. Isso significa dizer que as orações são independentes, portanto, você já sabe que a resposta certa é a letra A, predominância de orações coordenadas, certo? Nesse texto, a autora trabalha uma sequência de atividades e caracteriza esse seu estilo, né? essa sua forma de trabalhar com as orações coordenadas. Questão 30, a gente tem aqui uma figura que é um comercial, tá? Um comercial de uma margarina. Aí você analisa que a figura, né? O card tem assim. Declare todo o seu amor com apenas uma palavra. Esse H-U, esse M aqui repetido dá esse que a gente sempre fala, né? Quando uma coisa é saborosa, às vezes até porque você tá querendo criticar o comportamento de uma pessoa, você fala, não é bem assim não. Aí aqui embaixo tem a morela, muito mais cremosa, você vai amar esse sabor no pão. E aqui, lá no cantinho da figura, a imagem dos dois potes, né? Vamos chamar assim, né? Dos dois recipientes de margarina. Então, analisaram bem? Aqui está falando de amor, muito provavelmente é um comercial pelo Dia das Mães. Tem uma criança e uma mulher, muito provavelmente é a mãe. E aí diz assim, ó, a linguagem da propaganda enfrenta o desafio de prender a atenção do destinatário. Lembra que eu coloquei aqui funções da linguagem. Então, a função apelativa, que é muito usada no comercial, traz essa responsabilidade, prender a atenção do destinatário, a quem a mensagem é direcionada. No caso, nós, público, nós, receptores que escolhemos as marcas, escolhemos se você gosta de margarina ou de manteiga, você que escolhe, eu que escolho. E aquilo que vai me prender no comercial, se eu não conheço o produto, eles apostam aí na função da linguagem para despertar em nós a curiosidade para adquirir aquele produto. Então, é um desafio de quem elabora comercial, gente. Você sabe que toda linguagem, ela tem um objetivo. Então, as funções da linguagem funcionam para atrair o consumidor, no caso da função apelativa ou conativa. Aí nós temos outras funções da linguagem, né? Função metalinguística, função fática, função emotiva, função poética, e cada uma delas tem um objetivo. E também outra coisa, não há somente uma função em um texto, eu posso ter a predominância de uma função, mas outras funções podem passear ali pelo texto. Então, aqui a gente tem um comercial, basicamente, função conativa. Então, para atrair, para prender a atenção do destinatário, que é o público consumidor, dentre outros recursos, vale-se de meios estilísticos, né? A parte da gramática que trabalha com o estilo, de como você vai utilizar a língua para atingir o seu objetivo. Aí diz assim, olha, eu já voltei, né, gente? Peraí, vamos para frente. Para convencer o receptor, observa-se a combinação entre as figuras. Que figuras, Cacau? Figuras de linguagem. Sinestesia e sinédoque. Lembram dessas figuras? A sinestesia vai trabalhar com as sensações, assim como a
a sinédoque traz esse recurso, trazendo o quê? Percepções de diferentes sentidos na parte e no todo de uma expressão adverbial. Vou voltar aqui com o cartaz. Ó, declare todo o seu amor com apenas uma palavra, né? Então, para convencer o receptor, observa-se a combinação entre as figuras. Que figuras são essas? Figuras de linguagem. Aí você tem que dar uma pausa no seu estudo, ir até a gramática e relembrar as figuras de linguagem. Aqui nós temos algumas. Sinestesia e sinédoque, trazendo percepções de diferentes sentidos na parte todo de uma expressão adverbial. A sinestesia trabalha com as sensações, fazendo aquele jogo de palavras dentro de um poema, tá? Por exemplo, eu vou dizer, o gosto amargo das tuas palavras, né? A amargura, ela tem a ver com a sensação do paladar, o que é doce, o que é salgado, o que é amargo. Quando você trabalha a sinestesia, você faz essa mistura, né? Você diz assim, os teus olhos mentem. Exemplo, o olhar, a mentira, ela é dada com palavras que você vai dizer de forma inversa. O que mais eu posso lembrar aqui de sinestesia para vocês agora? Eu posso dizer, ouço o gosto amargo, pronto, o gosto amargo dos teus beijos. Como é que você vai poder ouvir o gosto? Isso aí seria uma sinestesia. E a sinédoque é um tipo de metonímia, onde você trabalha aí com a questão da significação da palavra. Então, você tem que ir atrás dessas expressões, dessas figuras, para compreender não só esse texto, você está se preparando para um vestibular, pode acontecer de cair numa questão onde há a necessidade de você entender dessas figuras de linguagem. Onomatopeia e hipérbole. O que é onomatopeia? É aquela figura de linguagem que imita os sons. Exemplo aqui, ó. Toque, toque. Toque, toque é o barulho que a gente faz na porta. Hoje em dia não existe mais o trim-trim do telefone, está lá na gramática, mas hoje em dia as chamadas dos nossos smartphones são diferentes, são sons que a gente coloca, músicas, né? Jingles, enfim. Hipérbole trabalha com o exagero, explorando uma reprodução natural com intensificação na expressão interjetiva. Aí, a expressão interjetiva vem da interjeição, que é quando você, no texto, traz aquelas expressões como e aí? Polissíndeto, vários síndetos, ou seja, várias conjunções. Existem poemas que vão repetindo lá no início dos versos. E andava, e fazia, e corria, e isso, e aquilo, enfim. Quando você repete muitos síndetos, ou seja, muitas conjunções, dentro de um texto você tem o polissíndeto. E o eu ia falar paralelepípedo, não, o paralelismo vem de paralelo, onde você vai trabalhar situações paralelas, né, textos, questão ali dos versos, favorecendo a fluidez da estrutura sintática de uma locução substantiva. Locução substantiva é uma expressão com função de substantivo. A palavra não é substantivo, mas ali naquele momento, naquela situação, naquele contexto, ela vai assumir uma expressão de substantivo, vai nomear, vai nomenclaturar algo. Ironia e prosopopeia. A ironia você diz exatamente o contrário da sua intenção. Você olha alguém que está, por exemplo, muito feia, na tua concepção, é óbvio, e você diz assim, mas está linda. Não. Se você arrumou, chega para você e diz assim, e aí, tô bem? Você, mas está linda. Quer dizer, não tá não. Então, a ironia você diz exatamente o contrário daquilo que você quer dizer. Enquanto a prosopopeia trabalha com o que, minha gente? Eu sinto alguma coisa, eu gosto de alguma coisa, eu sou ser humano.
Mas o sol, por exemplo, o sol vê se não esquece e me ilumina. Você chega para o sol, é a letra de uma canção, chega para o sol e diz que é para ele não esquecer. A lua me traiu. Gente, como é que a lua pode me trair? Isso não existe. Então, é prosopopeia, quando você atribui a coisas, a objetos, a seres inanimados, sensações, sentimentos que são próprios do ser humano. Então, assim, ironia e prosopopeia chamando a atenção pelo fingir do não dizer na expressão adjetiva. Entenderam? Você vai usar a ironia para dizer exatamente o contrário. Será que é isso que está lá no cartaz? Eufemismo e disfemismo. O eufemismo é quando você suaviza uma palavra ou expressão. Na hora de dizer, por exemplo, que alguém morreu, você diz que alguém descansa com o pai, ou desceu à mansão dos mortos. Também é feio, né? Porque é uma coisa assim bem, como é que eu vou dizer? Como eu diria? Uma coisa muito impactante. Então, o eufemismo diz assim, fulano desapareceu, fulano não está mais entre nós. Isso é uma forma eufêmica de dizer que alguém faleceu, que alguém morreu. E o disfemismo é exatamente o contrário do eufemismo. Enquanto no eufemismo você trabalha a questão da polidez da palavra, da expressão, o disfemismo vai trabalhar de forma pejorativa, deselegante até. E no caso, agregando ideias de impacto a uma expressão verbal. Vamos voltar ao cartaz? Mais uma vez, ó. Como eu já disse, né? Com certeza é uma mãe. Então, declare todo o seu amor com apenas uma palavra. Que palavra é essa? É palavra? Eu já sei que é uma interjeição. Tem questão ali falando, lembrando de interjeição. Que é alternativa, melhor dizendo. A morela, muito mais cremosa, você vai amar esse sabor. Você vai amar esse sabor declarando todo o seu amor a alguém aqui, como você já sabe, simbolicamente, muito provavelmente é mãe, é um comercial Dia das Mães. E ali, lá no cantinho, eu tenho os recipientes de margarina, né? Eu falei pote de margarina, enfim. Aí você tem aqui, ó, mais uma vez lendo a questão. A linguagem da propaganda, função da linguagem conativa, né, ou apelativa, enfrenta o desafio de prender a atenção do destinatário, no caso, já falei, o público consumidor. E por isso, dentre outros recursos, vale-se de meios estilísticos, também já disse, é a parte da gramática que trabalha com estilo, né? E aí a gente tem aqui todas essas alternativas para você marcar, para você descobrir qual é a correta. Com certeza você já sabe, eu já dei muita dica, né? Eu falei de interjeição, né? Então a gente tem aqui a onomatopeia, quando a gente degusta algo saboroso, a gente fala assim, que coisa gostosa, esse que cheirinho bom. Então, eu tenho aqui uma onomatopeia, imitando aqui um som que nós fazemos quando nós nos agradamos, por exemplo, de alguma coisa gostosa ao nosso paladar. E a hipérbole é porque você vai declarar todo o seu amor numa palavra só. Então, exagero. Nem sempre nós não vamos conseguir demonstrar o nosso amor com apenas uma palavra. Vocês concordam comigo? A gente faz uma frase inteira. Então, onomatopeia e hipérbole, explorando uma reprodução natural, que no caso é e o amor, com intensificação na expressão interjetiva. Então, você usa a interjeição E aí eu posso perguntar para vocês, e aí, vocês entenderam bem? Com certeza. Estudem as figuras de linguagem e, claro, funções da um tema bem recorrente na prova da UEMA. E eu, hoje, fico por aqui. Como sempre, eu pergunto, compliquei?